Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, hein? Estamos aqui para iniciar mais uma temporada de estudos com o intuito, de fato, de aprender mais do amor, da graça e da comunhão do Espírito Santo na nossa vida. Na verdade, a palavra de Deus diz que o conhecimento dele liberta a cada um de nós. Jesus Cristo disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar aqueles que estão cativos, independente da sua situação, da sua origem, da sua cor. Todos nós precisamos ser libertos do pecado e dos enganos de Satanás. E por isso, nessa nova temporada, nós vamos estar destacando alguns temas que são de extrema importância para a gente compreender as verdades bíblicas e assim colocar em prática os seus ensinamentos. E hoje nós vamos abrir essa nova temporada estudando sobre a morte e vamos ver o que esse tema é tão importante para o nosso crescimento espiritual e também para a gente estar preparado para a volta de Cristo, tá bom? E se liga, hein? Porque tem vinheta. Maravilha! Estamos aqui. Vamos, como de costume, né? Vamos falar com o nosso Deus e vamos pedir o direcionamento dele antes de a gente aí estudar sobre esse tema, sobre a morte, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com ele. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito de aprender mais do teu amor, da tua bondade e de tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te pedimos, ó Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente, nos ajude a compreender as verdades contidas na tua santa palavra e que esse assunto sobre a morte venha de fato aquecer os nossos corações e que a gente venha ter a certeza de que o Senhor há de cumprir suas promessas em nossas vidas. Nos abençoa, abre o nosso entendimento para a compreensão da tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, mais uma vez e oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, porque você sabe que aqui nós temos que estar aí completamente conectados com a palavra do nosso Deus, tá bom? Hoje nós vamos estar dando uma introdução sobre o tema da morte, tá certo? Vamos estar dando uma introdução, uma pincelada sobre esse tema, mas nós vamos dar continuidade estudando, se aprofundando um pouco mais e principalmente, né, trazendo alguns textos que são um pouco polêmicos, né, no mundo religioso, e a gente vai tentar compreender o que de fato a palavra de Deus ela quer dizer sobre o assunto da morte, tá certo? Um assunto, na realidade, uma reportagem me chamou a atenção, né, essa semana, que vem trazendo, né, essa jovem senhora, moradora de lá do Rio de Janeiro, Deolíria, né, com 119 anos, ela é a brasileira que quebra a marca de mulher mais velha do mundo pelo Guinness Book, né, que é o livro dos recordes. Então, nós temos aí uma brasileira que acaba ocupando, né, o posto aí, o pódio de primeiro lugar de a mulher mais velha, né, que está aí na atualidade com a gente, tá certo? E a Bíblia também apresenta uma pessoa que também viveu bastante neste mundo. E com certeza você já deve saber quem é esse homem que mais viveu sobre a terra. Nós estamos falando de Metusalém, né? Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 25 a 27, nós encontramos que Metusalém, ele aí, né, no verso 27 fala que todos os seus dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. É muito tempo, né?
É muito tempo, quase aí um milênio, o Metusalém ele viveu sobre essa terra. Mas fica uma pergunta muito importante, que é, sim, ele morreu, e é o fim? Quando eu morrer, será o fim? Quando você morrer, será o fim? O que acontece com a morte? Quando a morte bate em nossa porta, né? O que está além daquilo que é desconhecido para a ciência, para toda a tecnologia que nós vivemos hoje, né? Ainda não se conseguiu desvendar esse mistério da morte. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela desvenda esse mistério sobre a morte. E nós vamos ver, vamos abrir aqui o nosso estudo, vendo o que o próprio Cristo diz sobre esse assunto. Tem referência melhor do que esta? Do que o próprio Cristo dizer o que é a morte? Então, pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou, abra em João, capítulo 11, versículo 11 a 13, tá bom? João, capítulo 11, versículo de 11 a 13, e nós vamos ver o que Jesus ele comparou à morte de Lázaro, né? E então, encontrou aí? João, capítulo 11, versículos de 11 a 13. Acompanhe comigo aqui. Já abri aqui e acompanhe comigo aqui na leitura. E diz o seguinte: Isto dizia e depois ali acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus, no verso 14, lhes diz claramente: Lázaro morreu. Então, perceba, a gente acabou lendo até o verso 14, né? Então, perceba aqui, Jesus Cristo, ele comparou a morte ao sono, né? Então, nós temos aí o contexto do capítulo 11 sobre a morte de Lázaro, e Jesus, ele compara a morte de Lázaro como um sono. E aí fica uma pergunta, né? Será que nós somos mortais ou imortais? Né? Será que nós continuamos vivendo mesmo após a morte? O que a Bíblia nos diz sobre isso? E se essa imortalidade ela é real, quando ela irá acontecer? Então, vamos por etapas, né? Então, segundo a Bíblia, o ser humano ele é mortal ou imortal? Lá em Salmos capítulo 8, verso 4 e Ezequiel 18, versos 4 e 20, nos traz aí uma resposta sobre esse tema, tá bom? Claro que tem outros textos, mas fica aqui, né, a sugestão para que você pesquise, se aprofunde cada vez mais sobre esse assunto, porque a nossa ideia aqui é introduzir o tema e trabalhar em cima das principais dúvidas, tá bom? Então, Salmos, capítulo 8, verso 4 diz o seguinte: Quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes? Né? Ou seja, quem é o homem, né? Na fila do pão, pode-se dizer assim, né? Então, o homem, né? A Bíblia ela continua dizendo lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4 a 20, melhor, verso 4 e o verso 20, e diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse texto aqui é muito importante, justamente por conta do conceito de alma, que hoje é muito divulgado, né? E as pessoas acabam compreendendo de forma equivocada do que a palavra de Deus ensina. E nessa temporada nós vamos estudar um pouco também sobre isso, tá bom? E o verso 20 ele continua dizendo: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então,
A palavra de Deus ela é muito bem clara em declarar que o ser humano ele não é imortal. Porque se existe um conceito popular que é divulgado, né, entre filósofos, filmes, novelas, né, até mesmo movimentos religiosos, eles acreditam de que a alma ela é imortal. Mas aqui a palavra de Deus ela deixa muito bem clara que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o que é alma? Qual é o conceito de alma? Não se preocupe, que nós vamos estar falando também nessa temporada sobre isso. De forma muito específica, nós vamos falar sobre alma, espírito e corpo. Pode esperar que nós vamos estar falando também sobre esse tema muito importante para a gente compreender o que a Bíblia ela fala sobre esse assunto. Mas, sem dúvida nenhuma, a morte, por mais que ela seja uma realidade na nossa vida, dizem, né, que é uma das certezas que nós temos quando nós, né, acabamos nascendo, vindo a este mundo, que uma das certezas é a morte, na verdade, que nós temos. Mas, por mais que a morte ela seja algo, um ciclo, né, que é até ensinado nas escolas, né, a pessoa nasce, cresce, se reproduz e morre. E por mais que ela faça parte do nosso dia a dia, a gente nunca está satisfeito ou nunca a gente aceita a morte. Isso se comprova quando um ente querido, uma pessoa próxima a nós, morre, não é verdade? E a gente sente aquela dor, sente aquela angústia, sente, né, aquele aperto no coração. E até mesmo a gente, quando a gente para pensar um pouco sobre a questão da morte, a gente acaba caindo, parece, em um buraco, né? Profundo, escuro, aonde a gente não vê saída, não vê solução. Mas a Bíblia ela nos diz que nós não fomos criados para morrer. Sabe por quê? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Nós fomos criados para viver eternamente. Não é verdade? E o texto diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que nós não nos conformamos com a morte. Porque Deus nos criou para que a gente vivesse eternamente. E a palavra de Deus, ela nos traz também quando essa eternidade ela vai se concretizar para nós, né? Quando os salvos receberão esse dom da imortalidade. Porque nós não somos imortais. Nós somos mortais. E Deus, ele nos promete a eternidade. E para que a gente viva essa eternidade, é preciso receber esse dom da imortalidade. E quando isso irá se concretizar na vida dos filhos de Deus, dos salvos em Cristo Jesus? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, nós encontramos aí a resposta sobre essa pergunta. E lá diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, diz o apóstolo Paulo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos a todos. Aqui Paulo, contextualizando o texto, Paulo ele está se referindo à volta de Cristo. E ele se coloca nesse momento, né, dizendo ao povo ali, né, de Coríntio, dizendo: olha, se Cristo ele vier agora, nós aqui, nós não vamos morrer, né? Ele usa o termo também, né, do sono, do fato da pessoa dormir, se referindo também à morte, tá certo? E ele diz: mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o verso 53 continua dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista
da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando todo este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo nos traz uma verdade profunda de que a imortalidade, o dom da imortalidade, nos será dado quando Jesus Cristo ele vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a imortalidade ela será dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele voltar nessa segunda vez que nós tanto aguardamos sobre este retorno. E talvez eu estou falando para alguém aqui que não compreende um pouco sobre esse assunto, sobre a volta de Cristo, eu te convido a você ver, né, o nosso vídeo que está na temporada sobre Apocalipse, que nós falamos muito sobre esse tema, sobre a volta de Jesus, tá bom? Mas fica também uma pergunta, né? E depois da morte? Ok, Alex, eu já compreendi que Jesus Cristo comparou a morte a um sono, né? E que nós não somos imortais, nós somos mortais, e que o dom da imortalidade será dado a cada um de nós, os salvos, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu com todo o poder e toda a sua glória. Ok, isso eu entendi. Mas quando a pessoa morre, o que acontece com aquela pessoa? Né? Será que algo, algo sai, né, dessa pessoa? A famosa alma, né? Se isso é muito relatado, né, em filmes, em séries, né, na mídia de um modo geral, e até mesmo algumas pessoas religiosas acreditam que quando a pessoa ela morre, a alma ela sai do corpo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? Lembrando que nós vamos também nos aprofundar um pouco sobre esse conceito de alma, tá certo? Nos nossos próximos encontros aí, tá bom? Então, como a Bíblia descreve o estado dos mortos, né? Então, em Salmos, capítulo 6, versículo 5 e Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, nos traz aí uma luz sobre esse assunto, né? O que acontece aí quando a pessoa ela morre. E aqui, Salmos 6, versículo 5, nos diz o seguinte: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? E olha o que Eclesiastes diz, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então a palavra de Deus nos ensina que quando a pessoa morre, tudo, né, o seu sentimento, as suas alegrias, as suas memórias, as suas recompensas, ela perde completamente a noção, ela se desliga completamente deste mundo. Ou seja, é como um sono. É quando a pessoa estivesse dormindo, né? Então, a morte, né, à toa que Cristo comparou a morte ao sono, justamente por isso. Porque quando nós estamos dormindo, a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Não é verdade? Assim também acontece quando a pessoa morre. Ela não sabe o que está acontecendo ao redor, né? Ela não sente dor, não sente tristeza, nem alegria, amor, ódio, nada disso ela sente, porque ela está, né? O seu espírito, o seu espírito ele volta para Deus, que deu, a gente vai ver isso aqui, e o seu corpo volta para o pó da terra, tá certo? Então, quando a pessoa ela morre, ela não vivencia mais nada deste mundo e nem do mundo por vir, né, no momento da sua morte. Ela fica aguardando a volta de Cristo, a ressurreição. Não se preocupe, nós vamos aprofundar mais sobre
esse tema, tá bom? Então, como Deus formou o ser humano? Para a gente compreender a morte, é importante também a gente compreender a vida, na verdade, e como ela surgiu. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lá diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou na narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E talvez você possa dizer, tá vendo? A Bíblia fala, existe uma alma, a alma vivente. Mas perceba, o que a Bíblia chama de alma vivente é uma junção, uma soma, né, para você compreender melhor, entre o quê? Entre o fôlego de Deus, né, o sopro nas narinas, né, o fôlego de vida, que em muitas traduções se traduz como espírito, né, o fôlego de Deus, juntando ao quê? Ao boneco formado do pó da terra. Então, houve uma junção entre o pó da terra, o boneco formado do pó da terra, com o sopro, né? O fôlego da vida dada por Deus. E essa junção fez o que? A alma vivente. O homem, né? Ele passou a ser alma vivente. E o que acontece na morte do ser humano? Né? Então, se na vida existe uma junção entre o pó da terra, o boneco, né? Ali, o pó da terra, junto com o fôlego de vida, se transformou em alma vivente, né? Teve a vida. Então, o que acontece no caso oposto, na morte? Gênesis capítulo 3, verso 19, Salmos 146, verso 4 e Eclesiastes 12, verso 7. São textos que eu separei aqui para mostrar para vocês. E aí diz o seguinte: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Contextualizando esse texto, você vai perceber que Gênesis capítulo 3 está narrando a queda dos nossos primeiros pais, aonde Adão e Eva desobedeceram a Deus. Lembra lá que Deus criou, colocaram eles no jardim do Éden para cultivar e guardar, e deu uma orientação para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente, né, usada por Satanás, ela induziu a Eva a se aproximar da árvore e a comer do fruto que Deus havia proibido que não comesse. E assim, após Eva comer, Eva também deu ao seu marido, Adão, e ele também comeu. Só que Deus havia dado uma orientação dizendo que quando eles comessem desse fruto, eles iam morrer. Mas a serpente, né, Satanás, disse não, certamente não morrereis. Então a gente percebe que a ideia da imortalidade do homem, ela vem, né, trazendo um choque, né, daquilo que de fato a palavra de Deus apresenta. Porque o homem, ele só era possível viver porque Deus deu esse fôlego a ele. A gente viu. Então, a desobediência ia fazer com que ele se afastasse de Deus, que é a fonte da vida. Não existe vida distante de Deus. Mas a serpente, Satanás, ele trouxe essa ideologia, essa doutrina da imortalidade da alma, da imortalidade do homem, dizendo não, é possível viver eternamente sem Deus. Então, depois de um homem cair, desobedecer a Deus, o homem e a mulher, Deus ele diz que eles iam voltar novamente para o pó da terra. E os outros textos eles nos traz mais luz falando sobre isso. Ele fala: sair-lhes o espírito e lhes tornarão ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não se preocupe que nós vamos também estudar sobre esse conceito de espírito que aparece na Bíblia. Porque muitos, né, acabam
dizendo que esse conceito de espírito é algo que está separado do corpo. Mas a gente vê que, logo de cara aqui, que o espírito tem a ver com o fôlego. Porque veja que é o fôlego que dá a vida. Ele diz, sai-lhe o espírito e eles tornarão o pó. Nesse mesmo dia, perece todos os seus desígnios. Ou seja, quando há uma separação do fôlego de vida, que é o espírito, aqui em Salmo chama de espírito, com o pó, né? Ou com o boneco, né? Do barro, de barro, acontece justamente a morte. E Eclesiastes 12, verso 7 diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então aqui o texto de Eclesiastes traz justamente mais entendimento sobre esse assunto. Ele nos diz que o ser humano, ele, após o pecado, o seu corpo ia voltar para a terra, porque o seu corpo ele ia voltar a se tornar pó, e o espírito, o fôlego de vida que Deus deu, ia voltar novamente para Deus. Perceba, não é isso que acontece? Se você for no cemitério, né, e tirar, né, um túmulo, um caixão que está há muito tempo lá, com certeza o que você vai encontrar lá é o quê? Pó. Apenas pó. Não é verdade? Então, o nosso corpo, ele está, ele tem um prazo de validade aqui neste mundo. E esse prazo de validade, ele só será retirado quando nós recebermos o dom da imortalidade dado por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós já vimos aqui, tá bom? Então, a morte, ela de fato ela é uma realidade, é uma das verdades, né, mais verdadeiras, pode-se dizer assim, que nós, se Jesus Cristo não retornar, nós iremos enfrentar, mas Deus ele tem um plano para que a gente tenha esperança mesmo depois da morte, não é? Então, o plano divino para resolver o problema da morte, nós encontramos lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que nos diz o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui o próprio Cristo ele nos traz aqui uma verdade de que na sua volta, né, ao ouvir a sua voz, os túmulos serão abertos, né? E uns em um momento serão para a vida eterna, né? A ressurreição para a vida, e outros para a ressurreição, né? Da morte, né? Então, a ressurreição do juízo, como diz aqui. E nós estudamos, né, na temporada do Apocalipse um pouco sobre isso. Nós vimos que existe uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição, né? Onde os salvos irão participar da primeira ressurreição, né? E os ímpios irão participar da segunda ressurreição. Então, se você quer se aprofundar um pouco sobre esse tema, eu te convido aí a você rever aí o assunto do milênio, né? Onde nós estudamos o capítulo 20 de Apocalipse, está aqui no nosso canal e você pode também estar se aprofundando sobre esse tema, tá certo? Então, o plano divino é justamente trazer solução para a morte. Por quê? Porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus Cristo, ele venceu a morte. E ele nos promete algo muito, muito, mas muito importante para aqueles que creem nele. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, diz o seguinte: E disse Jesus: Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? E aí? Você crê nisso? Crê nessa promessa? Que aqueles que creem em Jesus Cristo, que mesmo que ele morra, eles não irão sofrer a morte eterna? Que Cristo ele tem o poder de trazer vida? Fica aqui o meu apelo a você nesse exato momento. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Creia nele e tenha certeza que mesmo se a morte nos alcançar, te alcançar, me alcançar, nós podemos ter a certeza que ele nos dará a vida e vida eterna. É o seu desejo de fato se entregar completamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter essa promessa da ressurreição concretizada na sua vida? Então, vamos orar? Vamos agradecer a Deus e pedir para que essa promessa cada vez mais acalente o nosso coração e nos traga esperança? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que mesmo depois que a humanidade se desviou dos Teus planos perfeitos, e assim, Senhor, caiu na armadilha do inimigo, e a morte passou a ser uma realidade do nosso dia a dia, o Senhor nos promete que, mesmo que a gente morra, se a gente crê no Senhor em vida, nós iremos viver novamente. Que esse dom da vida, esse dom da imortalidade, ele se concretize na nossa vida, se assim nós estivermos descansando, dormindo, quando o Senhor assim retornar nas nuvens do céu. Nos prepara, Senhor, para este encontro. Seja ele o encontro do sono da morte, ou seja ele para esse encontro também, ao ver o Senhor voltar em vida nas nuvens do céu com poder, grande glória. Nos dá, Senhor, cada vez mais fé na sua grande e breve volta e esperança em meio à morte. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Maravilha, hein? Hoje nós fizemos aí uma pequena introdução sobre esse tema da morte. E no nosso próximo encontro nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre o que é o homem. Depois da morte, o que é que sobra? Corpo, alma e espírito. O que é? Por que existe essa separação na Bíblia? Qual é o significado disso? Será que de fato existe algo fora do corpo? E a imortalidade? Né? Quando? Então, tudo isso nós vamos estar aí estudando no nosso próximo encontro. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Tenha uma ótima semana. Tá bom?